Bom dia, já estamos aqui na recepção do hotel, eu e mamãe. Bom dia. Bom dia. E já estamos esperando para tomar café da manhã, são 6h30. Aqui nesse hotel o café começa mais cedo. E a gente parte às 7h30 para fazer o centro histórico de Madrid. E à tarde a gente vai para a cidade de Toledo, que é uma cidade também bem histórica, medieval. Então, nosso roteiro hoje é esse. E à noite a gente ainda tem um passeio de ônibus turístico que sai aqui do centro de Madrid e faz as principais ruas aqui à noite, que é aquele ônibus aberto, o Big Bus, né, que ele é bem famoso em várias cidades. Então acompanha o dia com a gente. Aqui é a parte do café da manhã, então tem aqui tomatinho, ovo, linguiça, ervilha, bacon, ovos cozidos, batata, croissant, que não é uma coisa muito normal pra gente, né? Tem ramon, tem embutidos, chouriço, saladas, tem iogurte, queijo fresco, alguns doces. Tem bastante fruta desse lado, tem mais alguns pães, croissants. Aqui área de bebida, café, tem suco. E é um salão bem grande. Então agora a gente vai tomar o nosso café para começar o dia aqui em Madrid. Nós estamos fazendo aqui o passeio panorâmico de ônibus pela cidade de Madrid, nesse bairro de Salamanca. Os aluguéis são em torno de 3.000 euros, então bem baratinho. Esse hotel de luxo é o mais novo e mais caro de Madrid. O preço da suíte é de 20.000 euros por noite. Tem o café da manhã, assim, bem baratinho, quem quiser ficar. O prédio, ele era de um banco. Foi reformado para ser agora um hotel de luxo. Aqui é um museu, Museu Real da Academia de Belas Artes, São Francisco. E tem umas obras de Goya. Toda essa parte aqui é um calçadão. Depois das 10 da manhã é proibido a entrada de carro, de caminhãozinho que às vezes vem carregar alguma coisa, que fica só para as pessoas fazerem as compras. É um lugar bem comercial. Tem aqui um metrô, então é de fácil acesso. Os casarões antigos. Tem uma loja da Apple. Então é um lugar bem gostoso para vir passear à noite. E até o guia estava comentando que é aquilo que a gente sabe, né? Não tem violência, é um lugar seguro, mas tem que tomar cuidado com os pickpockets. Sempre a bolsa para frente, não dá muita conversa para as pessoas. É bem diferente do que a gente vive no Brasil, mas mesmo assim, né? Pode acontecer alguma coisa. E esse urso e essa árvore são bem característicos, tem até na bandeira de Madrid, é a madronha, a árvore, que hoje em dia não se tem mais. E você vai ver sempre nos símbolos oficiais de Madrid. Aqui é a Praça do Sol. E se você ficar aqui de costas para esse relógio, tem 3 vias. Elas dão para Gran Via, que é uma das ruas principais de Madrid, que tem bastante loja, bastante comércio importante. Essa área toda é uma área comercial, né? Tem vários shoppings, então para quem quer vir fazer compras, procura aqui a Plaza del Sol e por aqui você vai conseguir tudo o que precisa. Temos aqui um Hulk, ali um Transformers, como toda a cidade grande. Aqui é uma estátua do Carlos III e é por aqui que eles fazem as comemorações de Natal, de Réveillon. Ficam aqui nessa praça. E é uma tradição aqui dos espanhóis comer uvas no Réveillon. Então eles vêm para cá na praça, trazem suas uvas para fazer a passagem de ano aqui. É o rei Ricardo III. E aqui é uma homenagem para as pessoas que perderam a vida
no primeiro combate das tropas de Napoleão, em 1908. Agora a gente está andando um pouquinho pelo centro, então é um lugar bastante tranquilo para vir passear. Agora são quase 10 da manhã e já está bem calor, então a previsão do tempo para hoje é chegar aos 36 graus. Então, para quem não gosta muito de calor como eu acho que até abril é um mês gostoso de vir. Depois já começa a esquentar bastante, o verão europeu já tá vindo a todo vapor. Então, né, fica a dica de vir entre março até abril, que é um pouquinho mais fresquinho. É um pouco mais frio, mas você já não pega esse calorzão. Para quem tem curiosidade, tô fazendo passeio turístico pelo centro. Eles dão um radinho para você acompanhar o que o guia tá falando, mas ele tá falando em português, ele fala português e espanhol, mas como o nosso grupo é brasileiro, ele tá falando português, então você fica aqui com o radinho e ele vai explicando tudo que a gente vai passando pelos monumentos, tanto lá no ônibus, que foi o início, a gente para, desce do ônibus e começa a fazer o passeio a pé. Aqui a gente chegou na Plaza Mayor, que é uma praça de 500 anos, que onde eles comemoram tudo que acontece, a comemoração de, às vezes, futebol, tourada, eleições. O pessoal vem sempre para cá e por isso todos os restaurantes aqui são bem caros. Então fica a dica para quem quiser comer por aqui, procurar umas outras ruas e não aqui na praça, porque é bem superfaturado por ser turístico. E a qualidade, segundo o guia, não é tão boa, então vale a pena conhecer, né, ver a história, mas se você for jantar alguma coisa, ir para as ruas aqui perto. E essa praça, ela já foi destruída 2 vezes por incêndio. E antes dos incêndios, tinham 5 andares. Aí na reconstrução, eles fizeram com 3, e ali está uma homenagem ao rei Fernando III, quando começou a construção da primeira praça, antes dos incêndios, na primeira que tinha 5 andares. E são prédios oficiais da prefeitura. Deste outro lado, entre essas 2 torres, é um hotel de luxo que pertence a Cristiano Ronaldo. Todo o centro da cidade abre só às 10 da manhã. Tem aqui um mercado de São Miguel, só que também ainda está fechado. E agora é um mercado mais gourmet. Antes ele era um mercadão da cidade, aí ele fechou e há 10 anos ele abriu como um mercado gourmet. Até para acompanhar os restaurantes aqui da região também. Então a maioria do comércio em Madrid abre às 10 e fecha às 6 ou às 8. E só os shoppings que ficam até às 10. Vocês vão ver que aqui na Europa toda, especialmente em Madrid, tem muitos barzinhos a céu aberto, com as mesinhas aqui fora. E eles vêm para curtir a noite, principalmente nos tempos de calor, por conta de ser um país muito frio, né, quando é inverno. Então, quando tá calor, eles saem, vêm em busca das tapas, né, que são aqueles aperitivos, e ficam a noite toda aqui tomando um vinho, uma cerveja e curtindo as tapas. Então vocês vão ver bastante barzinhos assim. Aqui tem uma igreja que muitos começam ou terminam o caminho de Santiago aqui desse local. Não é o mais famoso, mas bastante gente aqui da região começa ou termina o seu caminho aqui. Aqui tá a plaquinha indicativa. Aqui a gente tem o Teatro da Ópera. Aí temos um jardim. Aqui é o Palácio Real. A construção do palácio demorou 26 anos e é considerado o maior palácio da Europa com 2.500 quartos. Ele é todo feito de pedra branca e granito.
E agora a gente vai partir para Toledo, que é uma cidade mais ou menos 1 hora de Madrid, que é uma cidade medieval. Pensa um pouquinho da história de lá. Aqui em Madrid a gente fez ali só o centro mesmo, vimos algumas coisas, o guia deu indicações para a gente voltar à noite, para conhecer os barzinhos, os outros pontos turísticos, até porque as lojas também sobem depois das 10. Então, nosso passeio de Madrid foi isso. Hoje à noite eu tenho um passeio de ônibus, mas que eu comprei à parte, não foi com o guiamento. Então, essas viagens assim de 2, 3 países são muito corridas. Você conhece um pouquinho e já vai para outro. Então, tem que ver se vale a pena, se é o seu perfil de viagem. Foi fundada em 192 a.C. e ela, até mais ou menos o ano de 1400, foi a capital da Espanha. Só que eles precisavam de um lugar maior, porque Toledo, ela fica num morro, né, num monte, e ela não tinha como crescer, até por conta do rio Tejo que passa por aqui. Então, os reis decidiram levar a capital da Espanha para Madrid, porque lá é um lugar que até hoje está em crescimento e em expansão territorial, né? Então, aqui Toledo deixou de ser a capital, mas até hoje é um lugar muito visitado, é um lugar muito histórico. Durante muitos anos conviveram as religiões católicas, muçulmanas e a religião judaica aqui em harmonia, até que uns reis decidiram tomar de novo o poder e deixar só a religião cristã no local. Então, hoje, as sinagogas, os templos judaicos e qualquer outra religião, tudo que tem aqui de templo são museus. As únicas igrejas que tem são as igrejas católicas. E uma curiosidade aqui, que estamos passando na rota de Dom Quixote, porque Toledo foi o local que o Miguel de Cervantes se inspirou para fazer a história de Dom Quixote de La Mancha. Então, assim, a região aqui da Mancha, né, é uma região muito importante, que Toledo faz parte. Então, toda a história de Dom Quixote foi inspirada nesse lugar. Toledo também é conhecida pelo seu trabalho artesanal. Então, tem um mercadinho aqui e tem várias coisas feitas à mão, coisas folhadas a prata e a ouro. Ela vai explicar um pouquinho mais desse trabalho. Es el artesanato típico de la ciudad de Toledo. Su nombre, Damasquino. Damasquino porque este trabajo vem de Damasco, Siria. Oye, você que tem uma base que é de cor preta, a base preta é aço. O que este tem que embutir é fio de ouro, de 23 quilates, fio de ouro de 24 y trae. Si olíamos a la tela, lo que estamos hablando es a celeste que está trabajando en directo. A base preta é aço, e olha como este está trabajando con fio de prata. Neste momento ves que con la mano derecha tiene un fio de plata, que con la mano que está dibujando, con la mano izquierda tiene un punzón. Para fijar oro en la base de aço, hay que hacer primero surcos. Y después le tiene que incrustar fio de oro o fio de plata. O sea, en este trabajo van a poder ver 3 diferentes líneas, con 2 diferentes dibujos. El dibujo más antiguo es aquel que tenga líneas geométricas, el dibujo más español, aquel que tenga pájaros, flores o burbuletas. 3 diferentes líneas. La primera línea son pesas feitas a por mestres. Estas pesas aquí en la loya tienen garantía de que están feitas a mano con fio de oro y fio de plata. La segunda línea es mistural, mitad máquina, mitad a mano. La tercera línea es una lembranza, un trabajo foliado. Estas pesas no tienen incrustación de fio de oro. Es folia, estampadina por una máquina. Ahora, si quieren hacer, aproxímense para que puedan oler a los mestres cómo están trabajando. Vamos a ver. Los salados es al Atlético. Bom, fica a dica para quem vier para Espanha, que tem uma Fanta diferente da nossa, que é a Fanta Limão. E ela é muito boa, lembra muito uma Schweppes, mas esse é um gostinho bem diferente. É bem refrescante, não é tão doce, então
Fica a dica, a gente sempre quando vem pra Espanha, tomar Fanta limão. Aqui é conhecida como a Rua do Beijo. Um vizinho tá muito próximo ao outro, com uma brincadeira assim, eles deixaram esse nome. Quando a capital de Toledo foi transferida, a capital da Espanha, lá para Madrid, a cidade virou somente uma cidade religiosa. Ela perdeu toda a importância de ser uma cidade política. Esse era um convento de freira. E uma curiosidade é que nas épocas das infecções, das pandemias, Toledo era totalmente fechada, não podia entrar, sair alimentos, nem as pessoas. E por isso, umas freiras tinham bastante coisa que elas produziam, e elas tinham muito açúcar, muita farinha, e daí elas ajudavam as pessoas com os bolos, as bolachas, porque para ninguém morrer de fome, né? A maioria dos moradores aqui dentro das muralhas, eles são estudantes, porque como as casas são muito antigas, o aluguel é barato. E o pessoal que quer morar aqui mesmo, eles vão para a parte externa para ter uns lugares maiores e melhores. Aí os estudantes vêm morar aqui em Toledo, na parte de dentro. Essas peças aqui são chamadas de remote, que elas descem quando os moradores precisam passar com os carros e só eles têm o controle para acessar esses chamados remotes. Agora a gente está chegando na catedral, que é dedicada à Virgem Maria. Ela fica aqui bem no centro de Toledo. Ela é de estilo gótico. Agora eles estão enfeitando as ruas. E as ruas já estão começando a ficar enfeitadas para a comemoração do Corpus Christi. Pode ver que tem nas sacadas aqui em cima. Uma curiosidade é que o coro ficava aqui no meio da igreja para separar os ricos dos pobres. E só quem podia assistir à missa eram os ricos, os pobres ficavam só ouvindo na lateral. Aqui nessa capela, que é chamada Capela da Ascensão, aqui tem representado o milagre de San Afonso, recebendo de presente uma capa de Maria. Segundo o milagre que aconteceu aqui, a Virgem Maria, primeiro ela colocou o seu manto nessa peça aqui de cerâmica, né? E o pessoal toca para fazer pedido, para agradecer, e ela fica aqui na igreja. E você faz um pedido, um agradecimento tocando no mármore branco. Sempre que nas igrejas tem aqui uma placa no chão e um capelo em cima, é um túmulo de cardeal. Tem vários aqui nessa igreja e vai encontrar sempre assim na Espanha. E é uma lenda de quando a alma do cardeal sobe ao céu, o chapéu cai ao chão. Ainda tem 2 órgãos que funcionam. Essa aqui é de estilo barroco e ali do outro lado tem um de estilo neoclássico, que é esse aqui. Esse é no estilo neoclássico. E a gente tem também várias esculturas ao redor aqui do coro. Todo esse altar, ele é trabalhado em madeira de pinheiro e todas as imagens representam a vida de Cristo, desde o nascimento até a sua morte. Temos uma imagem em prata da Virgem Maria com o menino Jesus lá no centro. E todo dourado não é ouro, mas são folhas douradas. E atrás dessa estrutura aqui, que é igual a custódia que a gente viu, fica o sacrário, que é onde os padres colocam as hóstias antes e depois da missa. Agora nós sentamos aqui no centro de Toledo para almoçar. Pedimos coquinha e já veio uma tapa de entradinha. O lugar chama Nino Malo. Aí a gente está esperando o almoço agora. E sempre quando a gente faz o passeio, eles dão entre 1h30, 2 horas pra gente almoçar, conhecer, fazer umas comprinhas. É para conhecer um pouquinho mais. Mas nesse passeio que é pago à parte, né? Então, nesses pagos à parte, a gente tem um tempinho mais para conhecer os locais. E aí, o que é essa sapa? Mãe? Tempero é bom? É pão com carne?
O tempero é um pouco adocicado, então não curtimos muito. Nós vamos provar. Não é aquelas coisas. Agora a gente tá esperando a nossa lasanha de berinjela. Aqui é o interior do restaurante, tem ar-condicionado, bem fresquinho, bem gostoso. A gente tá ali fora pra ficar tendo movimento, mas tá até bem calor, então tem essa opção também. Aí a gente tá sentadinho aqui. Chegou aqui a nossa lasanha, bem grande, ainda bem que eu perguntei o tamanho, porque daí ela disse que dava pra dividir. Fiquei em Lisboa e aqui em Madrid a gente viu que tem bastante comida, bem estilo brasileiro. Então agora a gente vai almoçar, né, mesmo? Só mostrar a continha. Deu R$19,50 a lasanha com 2 cocas. E aqui tá o menu todo do restaurante. Bom, viemos jantar hoje. Daí eu voltei aqui no shopping, que é do ladinho do hotel, e vou comer no Five Guys. Aproveitar que não tem no Brasil, né, meninas? Vou lá pedir. E os horários. Ali estão os preços. Você pede o hambúrguer e depois todos os tópicos são gratuitos, já são inclusos. Aí você pode pedir a bebida e a batatinha, que é maravilhosa também. Bom, tem milkshakes também. Aqui você pode pegar amendoim gratuitamente. E a refrigerante é você que escolhe aqui na máquina qual você quer. Então tem todos esses sabores. Aí agora é só esperar o nosso lanche. Aí tem todos esses tipos de coca: lima, laranja, vanila, zero, cereja. Vanila com cereja, limão e framboesa. Então eu vou na coquinha cereja. Pequena lambança. E é isso aí. Aqui tá a continha. Foram 2 cheeseburgers. Aí eu pedi tomate, maionese, ketchup e alface. Batatas pequenas e mais um refrigerante que é à vontade. Mais os impostos. E deu esse valor. Aí minha mãe já tá aqui desfrutando do amendoim preferido da vida dela. Que é o amendoim do Five Guys, que você pode pegar à vontade lá. E as batatinhas, o hambúrguer, tudo feito no óleo de amendoim. Por isso que é tão bom. Não é bom, Oivinha? Delícia. Chegaram nossos hambúrgueres. E olha a batata pequena. É 1 quilo de batata. E aqui tá o lanchinho. E agora vamos comer. Agora a gente tá chegando aqui pra fazer o city tour guiado no ônibus aberto. Vamos ver como é o de Madrid. A gente já fez em Paris, foi muito legal. Bom, já estamos aqui aguardando a saída do ônibus turístico. É um ônibus aberto, né? E é um passeio de 1h30 pelas principais ruas de Madrid, contando um pouquinho da história. E diferente dos outros que a gente já fez, que tinha um fonezinho que você escolhia a língua, esse é um passeio ao vivo. Então o guia vai falando inglês e espanhol. Não tem opção de português, porque o guia fica ao vivo. Então tem essa diferença. Mas acho que tranquilo também entender em espanhol. E agora é só aguardar começar. A gente finalizou agora o tour, já são 10 horas da noite, mas ainda tá claro o dia. E então amanhã a gente parte para a região do Vale do Lac, no interior da França, para chegar na quinta-feira em Paris.
Próximos vídeos serão já na França. Então, até os próximos. Tchau, tchau.